Olá, nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, trazemos também uma entrevista já com ela, nossa consagrada, que volta e meia vem trazer novidades, né, ensinamentos, é a professora mentora Elaine Vieira. A gente está muito feliz de trazê-la aqui, também nesta etapa praticamente assim do mês da mulher, né, já que as Nações Unidas, além de consagrar o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, consagrou o mês de março para o mês das mulheres, né? Então, nesse mês das mulheres, nós vamos estar entrevistando uma pessoa que trabalha muito com as mulheres, né? Traz informações para elas, para terem melhor qualidade de vida, bem-estar, né? Elas aumentam a produtividade profissional, enfim, ficam felizes na família, né? Então, o trabalho dela é sensacional para nós, para termos mais, digamos assim, saúde e felicidade. Eu acho que está mais correto, não está, professor? Então, deixo aí para os seus cumprimentos aí ao pessoal, né? E depois vamos conversar sobre as suas experiências profissionais. Saudações a todos vocês que estão aqui, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Falar sobre cuidar das mulheres, né, um cuidado conosco mesmo, né, é muito maravilhoso. Nós somos seres que trazemos a vida para esse lugar, né, então cuidar desse ser divino que nós somos é muito bom. Já escolhemos exatamente para essa TV Jornal da Mulher Brasileira, né, porque nós vamos trazer as suas informações com foco mais para nós de mulheres brasileiras, né, às vezes você lê uma outra revista ou jornal, um livro, né, muitas vezes tem uma série de informações, mas aquilo é genérico para todo tipo de população, né, e eu sempre acho que nós temos uma peculiaridade muito diferente como brasileiras, desde a parte climática, né, que nós temos uma variação e a felicidade de tudo que se planta dá, como eu digo também, né? E nós somos um povo com uma miscigenação muito grande, então nós temos várias culturas ao mesmo tempo que a gente se integra, né, e convive, né, e que é muito importante, que essa é a nossa característica, nós somos muito múltiplas em muitas coisas, né? E essa multiplicidade, digamos assim, que vem, né, geracional, às vezes nos atrapalha também, porque a gente não consegue fazer um foco, né, de algumas coisas especificamente, até para a qualidade de vida da gente. Eu acho que é assim, tudo que nós mais ou menos conversamos antes, eu acho que a senhora vai trazer este foco. Sabe como é? Assim, a gente vai estar conversando sobre o universo, né, que as Nações Unidas têm os projetos, né, desenvolvidos nos Objetivos de Milênio, como a gente vai abordar, né, mas é uma coisa universal. E o que a gente vai estar conversando é um foco, né, na nossa mulher brasileira, no seu trabalho que a senhora faz, no que dá para todas elas desenvolverem. Então, vai ser um grande aprendizado, certo? Agradeço muito essa oportunidade. Pois então, a gente está percebendo, né, que existe um hiato, vamos dizer assim, certo? Uma falha, né? Nós tínhamos um ritmo que estava indo muito bem no país, né? Inclusive pode verificar no seu trabalho, né, a quantidade de casos de atendimento, tudo era um ritmo muito acelerado. Com a pandemia, nós perdemos muitas coisas, inclusive esse ritmo, que eu acho que foi o pior de todos, né? Porque a gente tem que prestar atenção que alguém está doente, marcou, já desmarcou. Quer dizer, nós tivemos uma pandemia de agendas, como eu digo, né? Não foi só a pandemia para pôr as pessoas aí doentes, né? E a situação foi bastante complexa. Segurar os negócios nessa fase, eu vou dizer, tinha que ter muita força e qualidade de profissional, né? Mas voltando assim, como é que está agora, por exemplo, nesse momento, né, que está estabilizando pós-pandemia, a procura de mulheres com relação ao atendimento de uma melhor saúde, de uma melhor qualidade de vida? Elas estão procurando mais nesse momento? Para quem não me conhece, eu sou Elaine Vieira, sou educadora física, terapeuta e consteladora familiar. E a pandemia, né, todo esse processo que a gente teve e que a gente ainda vive, eu acho que não vai voltar aquele normal de antes, porque nós nem somos mais aquelas mesmas pessoas de antigamente. É como se a gente tivesse passado por um forno e saiu de outro lado, refinado, um outro ser humano. Por quê? Em época de pandemia, a gente teve que se reinventar, a gente teve que viver com tudo que a gente tinha. Muitas vezes a gente passava muito tempo fora de casa trabalhando, de repente tinha que trabalhar dentro de casa e dentro de todo o movimento que tem dentro de casa, a gente teve que se reinventar, principalmente as mães, né? Ter que cuidar do filho, cuidar da casa e ainda trabalhar dentro de casa.
Porque quando se trabalha fora de casa, você tem o seu tempo. Mas quando está com a família dentro de casa, é o tempo de todos. E tem que fazer com que tudo isso se torne muito harmonioso. E o assunto que eu pedi para estar aqui com você falando, que é sobre a meditação, sobre o autoconhecimento, é esse resgate que a pandemia trouxe para a gente, né? Se a gente não busca uma paz interior, não busca se conhecer, a gente não consegue viver uma vida hoje em dia. Somos desafiados constantemente. Um novo... Agora, no caso, assim, para as pessoas entenderem, eu vou tentar avançar um pouquinho para depois a gente entrar nas especializações. Para o pessoal entender um pouco, a senhora tem um tipo sui generis, né, de desenvolver o seu trabalho, embora no dia a dia, na sua clínica, a senhora tem uma forma de arrebanhar as pessoas, vamos dizer assim, tá? Levar para um bom local e ir lá, tipo spas, hotéis fazenda, a senhora acrescenta, treina praticamente as pessoas naquele tempo para que elas alcancem a saúde integral delas, que elas se vejam como seres especiais, que quanto são belas, digamos assim, também, não é que às vezes as pessoas se olham no espelho e não se acham bonita, né? E a beleza é a gente se achar bonita também, se achar bela, perfeita, né? Senão, cadê a beleza da nossa alma? Se a gente não olha a gente mesma, né, com bons olhos, né? Então, assim, eu gostaria que explicasse um pouquinho como que é esse seu trabalho, se é feito também na clínica aqui em São Paulo, e como é quando a senhora faz a viagem com as pessoas para os hotéis, fazenda, spas, enfim, né? Como é que é esses dois polos, que eu acho que é muito importante as mulheres entender, né, como é essa oportunidade até que podem ter amanhã ou depois com a senhora em grupos, né, tá bom? Sim, é um autocuidado, né? A pandemia fez com que as pessoas ficassem fechadas muito dentro de casa, e logo depois que foi liberado o acesso para outros lugares, eu comecei a montar movimentos de spa, tanto nos hotéis quanto no espaço que eu tenho aqui em São Roque, de as pessoas terem contato com a natureza, fazer uma atividade física na natureza, fazer uma atividade física na piscina, sem nenhum impacto, para as pessoas que não podem ter impacto, massagens, pedras quentes, reflexologia, reiki, é um autocuidado mesmo, onde a pessoa sai da agitação do dia a dia e aqui ela vai descobrir uma paz interior em meio à natureza. Então, é sim buscar não só a beleza nossa interior, mas buscar a beleza em tudo que a gente tem de escolha na vida. E parar um pouquinho, poder ficar perto da natureza e fazer algumas atividades, faz toda a diferença para a nossa vida. Tem pessoas que só tiram férias uma vez no ano. Fazer isso aqui, esporadicamente, traz mais saúde para a pessoa, mais bem-estar para a pessoa. E não só para a pessoa, quanto para todos que convivem com ela. Então, é um movimento que eu faço para a família, faço para grupo de empresa, faço para pessoas que querem vir aqui comemorar o aniversário só com as amigas. Então, é um espaço que é aberto para que as pessoas venham relaxar um pouco mais, sentir o bem-estar, comer uma comida saudável, estar em contato com a natureza. Perfeito. Agora, no caso, nós temos, são grupos, né, que a senhora vai formando, deve ter uma agenda, né, as pessoas se inscrevem, quanto tempo fica fora, quanto tempo retorna, só para terem uma noção de como é esse momento delas, né, como é que seria esse momento. Tem pessoas que vêm para cá e passam pelo menos uma vez por semana para fazer os tratamentos, porque isso vê isso como um tratamento. Tem pessoas que vêm a cada 15 dias, tem pessoas que se programam para vir nas férias, tem empresa que programa no final do ano para fazer o movimento de comemorações de fim de ano também. Então, é muito esporádico e, ao mesmo tempo, tem pessoas que levam como uma rotina, como um tratamento, indo toda semana. Tem gente que vem de São Paulo, tem gente que vem de Minas. Então, vem gente de vários lugares para cá para poder ter esse tempo, ter esse movimento de paz interior mesmo. Importantíssimo, muito bem. Agora nós temos aí um movimento mundial, né, que, como estamos no mês das mulheres pelas Nações Unidas, vamos prestigiar também as coisas que estão sendo, as campanhas, né, que estão sendo próprias das Nações Unidas, e que também são benefícios não só para nós, mas para toda a humanidade. Então, acho que é super legal se a senhora me ajudasse a conversar um pouco sobre isso, né? Que são os objetivos do milênio que as Nações Unidas estão trabalhando, né? E eu verifiquei que a saúde e bem-estar, ela está
nos objetivos da ODS 3, né, Desenvolvimento Sustentável 3. E ali está explicado o seguinte: assegurar a saúde e bem-estar, é isso, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Quer dizer que, então, da forma como a senhora explicou, o seu projeto encaixa perfeitamente dentro disso, para que as pessoas, quando quiserem, até a empresa, vamos incentivar, não é? O DS3, quer dizer, pode fazer esse grupo, como a senhora está falando, e levá-los para ter toda essa paz, né, de ambiente, de tratamentos, acolhida, sentir-se amado, né, porque a pessoa se ama no momento que está sendo bem tratada, sendo feliz, enfim, né, é uma paz que traz. Então, nós, de alguma forma, nós estamos nesse seu tempo aí que a senhora acabou de falar, e que a senhora está desenvolvendo com essa equipe, é exatamente o cumprimento desta meta. Que a senhora tem a dizer com isso? Não sabia que estava acontecendo assim? Está na meta internacional e não sabia? Como é que é? É interessante, né? Isso deveria ser uma meta de vida, ter uma vida saudável e viver o bem-estar. E não só num ambiente como esse, mas assim no dia a dia. Tem atendimentos que eu faço online que, para as pessoas que não podem, ou que tem algum motivo que não possa vir até aqui, que ela possa ter esse autoconhecimento dentro de casa, um atendimento até mesmo com um telefone celular, e de uma forma muito fácil, para que ela possa também fazer uma atividade física, que ela também faça a sua terapia. E nesse bem-estar que ela pode ter em qualquer ambiente, ela consegue ter uma vida mais saudável e ter uma relação mais saudável com todos. Eu acho que o bem-estar e a visão saudável da vida, ela teria que ter sido ensinada desde berço, né? A gente tem que estar sempre buscando estar com essa paz interior, buscando estar bem em qualquer lugar e fazer escolhas mais saudáveis para a vida, né? Seja um programa que assiste, um livro que lê, a música que ouve. Isso tudo são movimentos que a gente está fazendo escolha constantemente. E a vida é feita de escolhas, né? Se a gente faz escolhas baseadas na forma saudável de ser e buscando o bem-estar, a vida acaba tendo mais sentido. A abordagem diz assim, até a pessoa fazer em casa, né? Eu fiz muitas terapias na minha vida e participei de organização de muitos eventos nessas áreas, né? Uma das técnicas que se ensina é, se você está sozinho, né? Não, tem gente que não vai aceitar. O que mais você tem que fazer é cantar. Cantar é um dos maiores exercícios assim para todas as áreas que a gente possa ter. Além de cantar, dance, eles dizem, né? Que tal se fazer os passos e tal? Os vizinhos podem pensar que você está louco. Por que você está preocupado com a loucura do vizinho que espia a tua vida? Não, né? Então deixa a loucura do vizinho lá te espionando e continue fazendo seu exercício, que é cantar, desenvolve um monte. Depois eu quero que a senhora diga quais são os sentidos que o cantar nos traz. Dança mesmo que em casa, sozinha, fazendo passos, fazendo exercício, que na verdade é. E uma das técnicas que eu aprendi, gostaria muito que a senhora falasse, que as mulheres não fazem. Tá? Eu sofri um acidente de trânsito e foi uma capotagem muito grande, entrei em coma. E depois, o primeiro exercício que me foi ensinado é assobiar. Porque diz que quando você assobia, você exercita desde o cérebro todo o teu sentido para cima e a parte respiratória e tudo mais. Qual é a sua opinião sobre isso? É verdade ou me ensinaram uma coisa que não era? Mas eu vou te dizer, eu adoro assobiar, aprendi a assobiar, é delicioso, viu, gente? Vamos lá, qual é a sua resposta? Eu acho incrível, porque o assovio, ele faz com que você faça tanto a massagem no rosto, né, para fazer o próprio bico para poder assoviar, e trabalha a sua respiração, né? E você Muito. também presta atenção até na melodia que está saindo pelo teu ar. Então, é uma forma de você estar prestando atenção em vários sentidos. E tudo que te leva a prestar atenção na sua respiração te traz para o presente. E estar no presente é viver o bem-estar. Então, esse movimento que lá atrás você aprendeu e você pratica hoje, ele te traz para o bem-estar, ele te traz para o presente. Você falou do cantar, né? Quem canta, seus males espanta. É E é muito verdade. fácil se contaminar com os males do dia a dia, né? Então, quando você É. busca um playlist que você gosta e você começa a cantar e mexe o seu corpo, sabe quando a pessoa tem um carro e ela pensa assim, nossa, eu tenho que trocar o óleo do carro, fazer a manutenção do carro. Movimentar o corpo é fazer a manutenção do corpo, quando a gente movimenta o corpo.
Porque, normalmente, a gente tem movimentos repetitivos. Quem trabalha com computador, quem trabalha secando o cabelo, quem trabalha fazendo uma unha, são todos movimentos repetitivos. Quando você começa, chega em casa, vou colocar a música que eu gosto, nem que você coloque no repeat, e você começa a dançar. Você começa a mostrar para o teu corpo que ele está vivo, que você está dedicando um tempo para ele, para cuidar dele, para sentir ele dentro da sua alegria. E a gente tem que buscar esses movimentos de alegria para o dia a dia. Normalmente, a gente se perde nas obrigações do dia a dia, porque eu não vou falar que nem que se acha, porque se perde, porque se tornam muitas rotinas. E a rotina faz a gente se perder do nosso lugar. E a gente tem que buscar esse nosso eu criança. O eu criança subia, o eu criança dança, o eu criança canta, mesmo sem saber cantar. E a gente se esquece disso. A gente vai passando o tempo, passando a idade, principalmente as mulheres, né? É muita obrigação que a gente põe sobre a gente, mais do que o mundo coloca. Porque a gente tem esse jeitinho de querer ser mais perfeita nas coisas que faz. Eu sempre sigo um dilema que é assim, melhor feito do que perfeito. Então, não espere cantar bem para começar a cantar. Não espere dançar bem para começar a dançar. Comece. Comece a assoviar. Comece a respirar profundamente e perceber você. Beth, você sabe que quando você para e respira 3 vezes conscientemente, levando a tua respiração lá embaixo, no baixo ventre, voltando, você alinha a tua coluna, você melhora os seus pensamentos, você percebe suas emoções, você percebe o seu estado de ser. 3 respirações. Se as pessoas colocassem o celular para despertar a cada 1 hora e fizesse isso, teria menos doença, teria menos pessoas depressivas, teria menos pessoas sem estar indo em direção à vida saudável. E é só respirar. Eu creio que muitas coisas que eu percebo assim de pessoas que ironizam as outras é porque elas não têm capacidade de entendimento do que está sendo feito, como a senhora está explicando aqui, né? Claro que quando também passa da recuperação e os médicos ensinam como terapia, ele estava exatamente querendo fazer todo o meu desenvolvimento, você batia a cabeça, né? Desenvolver o cérebro, desenvolver toda a parte respiratória, né? Respirar não é só pulmão, né, doutora? Tem muitas coisas e o cérebro precisa desse ar puro também, né? Que às vezes a gente não oxigena nem naqueles movimentos, né? Que existe de exercício que pendura a cabeça e fica lá, né? Para exercitar, oxigenar o cérebro, que é tão simples, às vezes as pessoas não fazem em casa. E como a senhora disse, ficam comentando a vida alheia e não cuidam delas praticamente, né? Mas a gente tem poucas terapias e poucos trabalhos assim que se vê para as mulheres gestantes. Eu acho que há uma exclusão, né, que seria talvez grupos propícios apenas para elas, e também mais assim a questão das pessoas idosas, né? Eu acho que aumentou muito aqui em São Paulo, não sei se existia antes, agora que eu observo, né, por causa da minha idade, a gente percebe que há uma grande inércia em relação às pessoas idosas, porque as colocam numa condição de incapaz. Hoje eu estava fazendo uma entrevista com uma outra senhora, com uma doutora internacionalista, e eu disse para ela, eu tenho amigos que têm 90 anos de idade e são excelentes escritores. Quer dizer, por que uma pessoa chega na longevidade totalmente produtiva e outra não? Talvez o segredo seja esse, né? Exercitar pela respiração, como a gente está falando, por exercícios, né? Até oxigenar o cérebro, que às vezes a pessoa não oxigena, né? Que seriam os exercícios respiratórios que a senhora está citando. Então, assim, o que é que leva, muitas vezes, principalmente as mulheres, a ficar falando das outras quando elas não cuidam nem delas mesmas, né? Então, nós temos a falha de atendimento às gestantes, no mesmo meu medo de entender, né? Poderíamos ter uma turma, por exemplo, da sua área só para gestantes. Quantas coisas elas aprenderiam para elas, para pré-parto, pós-parto, né? E depois com as crianças ainda recém-nascidas, né? É uma crítica construtiva, porque está cheio né, até associações de obstetras têm, mas nós não temos esse tipo de condicionamento, vamos dizer assim, tá? Para as mulheres grávidas, nem antes nem pós, né? A mesma coisa a pessoa idosa, como eu estou colocando, quer dizer, não existe um parâmetro, sabe? Ridicularizar a pessoa porque está fazendo algo. Mas por que uma pessoa idosa não pode fazer o exercício, por exemplo, do assobio ou do cantar? Ela não está fazendo um concurso de canto, ela está se exercitando. É ou não é? Como é que a gente, sendo uma pessoa comum, assim, vai encarar isso, assim, para enfrentar, sem temor de que fiquem ridicularizando a gente?
Acho que isso que é importante também, não é, professora? É bem interessante, porque eu tenho um grupo de mulheres que trabalham com resgate, eu trabalho com resgate feminino, tanto presencial quanto online, e elas trazem a dificuldade. Muitas vezes elas mesmas se prendem na dificuldade. A mulher que ela se tornou uma idosa, ela já teve todas as fases da vida, e por muitas vezes, nas fases que ela teve na vida, ela não buscou uma atividade física, não buscou seja um curso para trabalhar um pouco mais a mente, porque hoje em dia, principalmente depois da pandemia, tem muitas coisas aí que nos ajudam a despertar, nos ajuda a ter uma vida com mais consciência. E quando eu digo uma vida com mais consciência, é consciência física, mental, emocional, alimentar e também espiritual. Então, está na nossa mão. E não se refere a como o outro olha para a gente, mas sim como a gente cuida da gente. E aí, muitas vezes nós nos abandonamos. Por quê? Porque não aprendemos lá atrás que era importante cuidar da gente como um ser maravilhoso que a gente é. Quando você disse no começo, né? A gente tem que olhar para nossa beleza. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma digital diferente, né? Deus fez cada um diferente um do outro. Então, quando a gente entra num estado de comparação e começa a ouvir o que o outro fala, o que o outro deixa de falar, a gente se limita. Então, para não ter essa limitação, porque tem vários tipos de aula para quem é gestante, para quem tem a terceira idade, e eu acho a mulher em todas as fases um ser muito maravilhoso de ser trabalhado, porque eu também faço parte disso. E quando a mulher vai em busca disso, ela descobre várias formas, seja o pilates, seja a meditação, seja exercício de respiração, seja uma terapia em grupo. É interessante que na terapia em grupo que eu faço, as pessoas que vêm de primeira vez, elas falam assim, depois que elas participam: nossa, Elaine, é interessante, eu estava com um pouco de vergonha de participar, mas depois que eu fui, eu percebi que tem muitas mulheres que têm os mesmos problemas que eu tenho. E é real. Ninguém é diferente de ninguém. Nós passamos dificuldades muito parecidas. Nós temos vizinhos que podem atrapalhar um pouco a nossa vida, mas como também pode ajudar a nossa vida. Nós temos a obrigação com a casa, nós temos a obrigação com a comida, e aqueles que têm família têm a obrigação com a família, têm a obrigação com o trabalho. Mas qual é o ato de amor que você tem com você? Qual o ato de amor que você pratica com você? Essa é a grande pergunta. Porque passa-se uma vida, e quando você chega lá na frente, que você pode estar muito limitada, você fala assim: por que eu não comecei antes? E sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de começar. Não importa a idade, importa a vontade que você tem de viver, a vontade que você tem de ser mais feliz, ser mais saudável. Isso é o que te dá direção na vida. É interessante quando a senhora fala da questão de amar a si mesmo, né? Me remete muito a um dos mandamentos, digamos assim, né, dos cristãos, né, tanto para ser católicos e evangélicos, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Uma máxima muito interessante. Quer dizer, a pessoa que odeia outra pessoa, que espiona, que prejudica, que faz e acontece, né? Essa malignidade toda, essa pessoa está mostrando que não é que ela tem só ódio por aquela pessoa, ela está mostrando que ela não tem amor por ela mesma, né? Porque uma pessoa, quando se ama, não faz uma coisa tão grave desta, não comete crimes, né? Não persegue, não faz uma coisa que vai ficar degradante para ela, que vai dar uma punição violenta em alguma coisa, né? Ridículo, né? A pessoa se ama, não vai se expor a um ridículo, né? E tem certas coisas hoje que a cidade grande, eu diria assim, tá? Se comete muitos erros umas pessoas contra as outras. É esse amontoamento, né, de casas, prédios, paredes geminadas, etc. As pessoas acabam não tendo a sua liberdade de estar dentro da sua casa, porque às vezes você tem uma pessoa doente mental na parede ao lado, entende? Trazendo danos para você. Né, rindo, ridicularizando, filmando, tirando, sabe, barato da coisa. Então, nós temos hoje uma sociedade, professora, assim, que eu acho que, ao mesmo tempo que temos todos os recursos para conseguir tudo que se quer, nós temos uma sociedade doentia ao mesmo tempo. E lidar com esses doentes mentais e emocionais, a gente não tem treinamento ainda, né? E são pessoas nocivas para elas mesmas. Porque ela está vendo o que a pessoa a outra está fazendo, não quer fazer, não faça, mas não ridicularize, não encha a paciência, né? Então, eu acho assim que nós temos uma doença social muito grande atualmente. É essa intromissão na vida alheia, pelas casas, pelas proximidades de paredes, por
né? Muitas coisas divididas. E essa parte, fazer uma crítica aqui, praticamente, tá? A área digital. Quer dizer, tanto nos ajuda rapidamente alguma coisa, mas também bota muita gente, vou dizer um palavrão, calhorda, né? Cometendo crimes contra a gente. Os caras roubam dados, entram na intimidade da gente, fazem um monte de coisa, né? Então, é uma sociedade hoje que a gente não consegue dizer assim, está indo numa linha progressiva, né? Aumentando cada vez mais o bem-estar como a senhora trabalha. É um mal-estar ter uma pessoa fazendo coisas fora da lei perto da gente. É um mal-estar uma pessoa estar invadindo os seus dados, né? Então, a sociedade hoje, ela tem muitos crimes, né, digamos assim, continuamente, que deixam a pessoa numa situação delicada, né? Esse tipo de tratamento, vamos supor assim, tá? Esse relaxamento que a senhora faz, né? Essa vivência, né? Ela é maravilhosa nesse aspecto também, porque é sair fora desse contexto doentio, né? A concorrência desleal, essas coisas todas assim, essas pessoas que estão agindo dessa forma, elas já estão doentes. Mas elas ficam perturbando, né? Trazendo, então temos que ter esse relaxamento, como a senhora está dizendo. Esses são os crimes dos tempos modernos, né? Antigamente era outra forma. Hoje não, hoje o cara entra na tua senha e invade a tua intimidade, quer dizer, nós estamos numa vulnerabilidade muito grande, né? E esse trabalho que a senhora faz é uma forma que vai fazer com que a pessoa, né, ela se limite nela mesma, né? Eu acredito assim, que beneficiaria, por exemplo, esse retiro, esse spa, quando a pessoa está sendo vítima, por exemplo, de um crime cibernético, vamos imaginar. O que ajudaria? Teria mais calma? Ficaria mais preparada para enfrentar a situação? Como que seria? Do mesmo jeito que a tecnologia veio para fazer com que a gente tivesse uma vida mais avançada, ela também pode ser destrutiva, né? E cada vez mais, eu tenho até uma pessoa que eu atendo, que é advogada, e ela se especializou nessa área de internet, para que isso deixe de ser um desalinho no sistema, né? Então, quando a pessoa sai dessa rotina, onde seja qual for o colapso que ela está vivendo, seja uma doença, seja uma, alguma coisa que aconteça com a empresa, alguma coisa que traga um colapso para ela emocional, quando ela sai de dentro dessa rotina e ela para um pouquinho para se cuidar, num lugar como esse, ela consegue até quando volta para casa, olhar para o trabalho dela, olhar para as coisas que estão acontecendo com um novo olhar. Quando ela sai, quando ela está dentro do movimento, o problema fica desse tamanho e ela fica desse tamanho. Quando ela consegue relaxar um pouco mais e ter contato com a natureza, ela olha o problema de frente. Então, ela não fica muito maior que ela. E ela consegue entender que é uma questão de tempo para tudo se resolver. E é isso que a gente tem que entender para tudo na vida. Seja o que for que se apresente para a gente, que nos desafia na nossa paciência, é para a gente aprender alguma coisa. Nada acontece na nossa vida à toa. A gente tem que aprender alguma coisa. Até a perdoar, que eu acho que esse é o caminho de muitas coisas na vida. Então, quando a gente olha para aquela outra pessoa, que ela é capaz de fazer aquele mal, o primeiro pensamento que vem para mim é assim: por que essa pessoa, essa alma, esse ser ainda precisa disso para viver? E já vejo e agradeço por ter uma mente totalmente diferente, de não estar nesse lugar para fazer mal para alguém. Então, o que a gente pode fazer com uma coisa como essa? O que a gente pode fazer com uma coisa como essa? Mandar boas energias e buscar os seus direitos. Quando você busca os seus direitos, você não fica fora. Você inclui o que está acontecendo e resolve. Porque ficar só sentindo as coisas referente ao que está acontecendo nos adoece. Então, quando umas coisas acontecem na vida da gente, a gente fica remoendo, né? O remoer é um negócio muito... O remoer é o câncer da vida. Então, quando você fica remoendo aquelas sensações, seja de quem foi que fez o que fez com você, você é que se adoece. Então, se tem formas de você resolver isso, seja com a justiça, seja aprendendo a perdoar, mudando de endereço, vindo morar no interior, perto da natureza, que faz todo sentido. Quem dera, né? Ai, ai. Não, mas realmente o que a gente está percebendo, né? É interessante a sua abordagem. O que a gente está percebendo é que as pessoas adoeceram com a área digital, né? E algumas enlouqueceram ainda por cima, né? Que elas acham que com aquilo ali elas podem invadir qualquer coisa, elas perderam o senso de ética,
senso de lei, né, parte legal. Eu acho que muitas pessoas que tinham uma tendência, digamos assim, criminosa, ela foi acentuada com a área digital, porque tem um certo, né, esconde-se de alguma forma, né? Uma facilidade. Exatamente, e atinge a outra pessoa numa clandestinidade, né? Eu creio que nesse diálogo que a gente está tendo, deve chamar a atenção da área da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, tá? Esse tipo novo de criminoso, de criminosa, que são, né, pessoas totalmente desequilibradas, querendo atingir os outros por uma situação dessa que não foi feita para esse fim, né? E, ao mesmo tempo, acolhida, né? Eu acho que quem sofre esses tipos de situações devem ser acolhidos, né, para passar a fase do trauma, porque é uma coisa muito desgastante. A pessoa está usando ali para o seu trabalho, né, para o sustento da sua família, às vezes, e ser atacado por gente perturbada mental. Se está perturbada mental, né, no meu modo de entender, tem que ser um abalo psicológico muito grande para infernizar os outros, né? Teríamos que ter hoje já casas de internação também, de pessoas que têm, assim como tem de drogas, né? De atendimento para drogados, deveríamos ter casas também para essas pessoas viciadas em cometer crimes digitais contra os outros. Isso é uma doença muito grave, com certeza, né? E não há uma discussão propriamente dita sobre isso. Nós estamos levantando a discussão as duas agora, né? Ninguém é obrigado a aguentar uma pessoa psicopata num sistema digital atormentando ela todos os dias, ou a família, né? Só denunciar na delegacia não resolve, né? Só assim, vai lá, prende, larga de novo. Eu acho que essa pessoa é doente e está trazendo um malefício social. Ela tem que ser afastada, isso no meu modo de entender, né? A outra, como a senhora disse, que está sendo vítima, talvez possa fazer um spa para relaxar. Mas não é? Acho que temos que botar uma divisória nisso, que está tão estranho tudo isso. E tem mulheres cometendo crimes digitais também, quer dizer, chegou ao ponto de, né, a coisa generalizou também. O grande fantasma hoje, atualmente, são os crimes digitais. Sem dúvida, é o câncer social. É um câncer, é um grande câncer que dominou, né? E as pessoas estão roubando dinheiro, estão roubando paciência, estão roubando documentos, sabe? Então, isso aí, eu acho que temos que ter uma nova, como é que se diz assim, uma nova visão, né, de atendimento, né, aos que são os violadores e aos que estão violentados, né? Que ninguém está parando para pensar ainda. Isso é uma coisa surreal que está acontecendo. Isso que você está falando é bem interessante, porque, assim, hoje em dia, as crianças, elas têm acesso ao celular, à vida tecnológica, muito cedo, eu acredito. Até mesmo por conta das obrigações que o pai e a mãe têm, e é uma forma da criança ficar quieta. E isso vai tirando a criança do contato com o outro. Verdade. Até nós adultos ficamos muito mais tempo no celular do que tendo. Se você chega numa roda de conversa, numa mesa, a maior parte está com o celular na mão. Não se existe mais a interação. Até quando você está com uma família reunida, é importante você fazer as refeições na mesa sem um aparelho na mão. Isso deveria ser regra em todas as casas. E, infelizmente, não é. E muitas vezes é nos adultos que estão exemplo de que não está fazendo o correto. Então, quando a gente volta àquele tempo lá de trás, onde a família se reunia no final do dia para fazer seu jantar, para poder comer, conversar, partilhar os acontecimentos do dia a dia, fazer com que as pessoas pensassem mais nos outros. Quando a gente fica nesse mundo tecnológico, a gente só tem atenção para nós. E é aquele mundo que passa pela telinha. E esse mundo que passa pela telinha não faz parte da realidade do dia a dia. Então a gente precisa voltar para a realidade do dia a dia. E esse movimento que eu trago, com todo o trabalho que eu faço, é para trazer a pessoa para o presente. Para ela perceber o valor de contemplar o sol, o valor de estar caminhando descalça na natureza, o valor de estar dentro de uma roda de pessoas falando sobre autoconhecimento, despertar de consciência e trocar experiências e perceber que a minha fragilidade é muito parecida com a do outro que está aqui do meu lado. Não existe um melhor ou um pior que o outro. Nós somos seres em desenvolvimento nesse lugar. Então, quando a gente vê isso, quando a gente entende isso, a nossa visão, até sobre aqueles que ainda estão em desequilíbrio, tem que mudar, porque quando a gente põe peso no que está ruim, mais pesado fica. Então, a gente tem que tirar o peso das coisas que estão ruins e buscar as coisas que nos faz melhor, em todos os sentidos.
eu adorei essa sua resposta, porque realmente eu não tinha feito nenhuma sugestão para ninguém, né, para ter uma resposta tão sábia quanto a senhora fez. Então, realmente, eu acho que trouxe uma solução, vamos dizer assim, tá? Que quem está escutando, sendo pai ou mãe, professor, vítima, às vezes, da situação, né, possa encontrar nas suas palavras, né, a solução. E eu creio que nós temos que entender que aquela pessoa é doente. Não tenha dúvida que uma pessoa saudável não fica atormentando os outros. Só psicopatas, né, que são assim, a psiquiatria vai explicar especificamente, né, sociopatas e psicopatas, que agem causando prejuízo para terceiros que eles nem sabem quem é. Às vezes essas pessoas só vão melhorar com a internação mesmo, não tem outra forma, né? Que a área da internet dá tanto vício quanto uma outra droga. A pessoa, como a senhora está falando, a pessoa está viciada, tem que estar com o negocinho, né? Ela já não tem mais domínio sobre ela mesma para fazer outras coisas. Então, isso é muito grave, eu acho que é uma coisa muito viciante e doentia, né? Agora, doutora, assim, nós já estamos quase encerrando, nós falamos sobre as gestantes, né, as parturientes, enfim, que há condições, né, de ter uma equipe, elas podem participar com o conhecimento de vocês. Mas tem um lado também que é muito interessante, que são as pessoas idosas, né? Hoje ainda conversei com uma advogada internacionalista sobre isso. Há uma grande discriminação continuada e uma violência que já não é mais institucional, ela já passa do institucional, sabe, para a agressividade, de querer anular aquela pessoa por causa da idade, né? Ela teve uma resposta muito sábia no campo do direito, né? Nós temos hoje os ativismos do SUS, né, que já tem, por exemplo, estratégia para o cuidado da mulher idosa na atenção básica, né? Eu creio que os homens também, eu só tenho esse dado aqui com relação às mulheres, né? Mas, sem dúvida, estar idoso, né, estar idosa não é doença. Então já diz assim, não, porque essa idade aí não pode estar fazendo mais nada, tem que fazer uma perícia, porque tem que interditar, que não sei o que mais. Eu estava comentando com ela, porque eu conheço pessoas com 90 anos escrevendo livros ainda, e muito lindos, por sinal. Né? Então, quer dizer, esse tipo de discriminação e violência, né, que a gente está percebendo, né, em nome da lei, né? Não é a lei que diz que a gente tem que tratar bem os outros ou tratar mal, né? Independente disso, se você não tem condições de atender uma pessoa idosa, saia do seu departamento. Pode trabalhar numa estrebaria, por exemplo, né? Que não precisa encontrar pessoa idosa, né? Mas quando está tendo esse tipo de atendimento, né, tem que ter um discernimento. Não é dizer, não, porque tem que interditar que tem, mas o que é isso, gente? Né? Tem que utilizar, tem que verificar, fazer uma perícia, porque não sei o que mais. Quem são essas pessoas que acham que tem que fazer tudo isso com as pessoas idosas? Eu acho que quem fez esse tipo de atendimento é que precisa ser periciado, que não está no seu ânimos normal, entende? Até mesmo profissionalmente, no papel profissional que deveria de estar, né? Então, eu acho que a pessoa idosa hoje também, professora, ela está sentindo muito esse tipo de pressão, sabe? Querem que tudo tem que ter, assim, que está irresponsável. Está fazendo 60 anos de idade, virou irresponsável. Não é assim. Tem pessoas absolutamente, até fazendo cirurgia com mais de 80 anos. Né? Então, temos que trabalhar um pouco, talvez, esse conceito, né? Preconceito, não sei É o um que a senhora diz. preconceito. É um preconceito mesmo, porque antigamente, quando eu olhava para uma pessoa de 40 anos, eu achava que ela já estava bem mais velha. Hoje não. Uma mulher de 40, uma mulher de 60, uma mulher de 70, ela está no auge da vida dela, se ela está bem resolvida com ela. Então, muitas vezes o preconceito está dentro da própria pessoa, ou a fragilidade também. Porque não é porque tem uma idade de 60 ou de 70 que não tem possibilidades. Tem mais possibilidades do que muito hoje em dia que está com 20. Porque os de 20 hoje não se brinca mais na rua. Então, a adolescência de quem tem 20 anos não foi de quem brincou na rua. O de 70 foi. Na época que uma pessoa de 70 anos hoje, naquela época não era tão perigoso. Você podia brincar na rua, fazer amizade na rua.
hoje a brincadeira é muito mais jogos dentro do celular, dentro de casa. Então, é raro são as crianças que têm a oportunidade de viver uma infância brincando na rua. Então, a limitação, eu acredito que muitas vezes é a gente que põe dentro da nossa mente. Se existem pessoas que ainda causam maus tratos, essas pessoas também precisam ser tratadas. Mas quem limita a gente mesmo é a nossa mente. E é muito real isso. Por isso, Como porque... que uma pessoa num papel de autoridade devia cumprir o papel dele, que está fazendo ali o apontamento, a causa, para depois investigar. Agora, já dizer, não tem, porque tem que interditar por causa da idade, porque não sei o quê. Gente, nós estamos entrando numa situação meio caótica, né? Porque até para você afirmar que a pessoa não tem capacidade, você tem que fazer um monte de testes nela, não é assim, né? Sabe, nós estamos numa situação de violência moral, né? Eu acho que a pessoa não tem moral para ela mesma, já começa por aí, tá? E fica atacando as outras pessoas porque se sente infeliz, talvez, né? Seria muito triste ver alguém com equilíbrio, fazendo as coisas já numa idade avançada, né? Deve se sentir muito infeliz de ver que alguém é produtivo ainda, né? Nós temos aí um problema muito grande com as pessoas idosas, né? Eu acho que, não sei se a senhora faz turmas especificamente, pessoas idosas, né? Mas é interessante que quaisquer tipo de serviços direcione também, assim, que vão escutar o que eles estão dizendo. A gente não tem, às vezes, nem para quem falar, vamos dizer assim, certo? Sai de lá, não, só entra aqui se tiver acompanhante, porque não sei o quê. Não, não faça isso, não, não sei o quê. Mas o que é isso, gente? Essa exclusão é crime. Crime, né? Não, não tem como, a lei não está dizendo assim, depois de 60 anos a gente tem que ter acompanhamento, se precisa, tá? Tem um outro atendimento. Mas excluir, exigir, impedir, aí já não é mais a lei. Aí já é alguém que está querendo deturpar a coisa, né? Fazer discriminação, não é? Qual é a sua posição sobre isso? Quem discrimina e quem limita, limitado está. Então, Certo. muito mais da pessoa do que ela está trazendo para a gente, né? Então, tudo tem seu tempo. Uma pessoa de 20 anos, ela tem uma velocidade. A pessoa de 60 anos, ela tem outra velocidade. A pessoa de 80 anos, ela tem outra velocidade. E a gente tem que aprender a viver em conjunto. Esse mundo não foi feito para um tipo só de gente, e nem para um tipo só de idade. Nós somos seres diferentes, cada um dentro da sua idade, com a sua evolução ou na sua limitação, e a gente tem que aprender a respeitar isso. Acho que a palavra que vive hoje, que deveria ser resgatada, é o respeito pelo próximo. Já que a gente está em tempo de despertar, cada vez mais a gente tem que respeitar o tempo do outro. E até mesmo respeitar o nosso. Sair de tanta autocobrança, tanto auto-julgamento. Então, quando a gente vê esse desalinho tudo, a gente percebe que faz parte daquele lá que está desalinhado, que quer mostrar, e não da gente. Então, a gente não é legal deixar que o outro vê nos afetar. Deixa com o outro. Deixa cada um com o que é seu. E siga com o que é meu. Mas veja que isto pode trazer, né, a algumas pessoas, né, que é como a senhora está dizendo, eles não têm equilíbrio, né? Algumas pessoas vão se sentir muito mal sendo idosas com esse tipo de tratamento. Eu estou falando aqui porque eu sou uma ativista de direitos humanos e condeno a atitude de um servidor público fazer isso. Primeiro porque não está no Estatuto do Servidor. Ele não está ali para isso. Para censurar ou imaginar que a pessoa não tem capacidade. Se está ocorrendo um crime, ele tem que registrar o crime, independente da pessoa estar capaz ou não, que tem que pegar o criminoso ou não, né? Então nós temos agora assim discutir isso, sabe? Debater, porque o número de pessoas idosas no Brasil é muito grande e o abuso é maior ainda. Então, esses grupos terapêuticos, como a senhora faz, né, é importante, muitas vezes, também ter grupos de terceira idade, como dizem, né, de senidade, outros não sei o que, cada um dá um nome, coitado dos idosinhos, né? Mas é importante que eles falem. Eu acho que nós estamos com um momento assim que as pessoas idosas não têm espaço nem para dizer, olha, me aconteceu assim, o cara arrancou o carro, não deu tempo nem de eu descer, cair na escada, sabe? Pô, é uma agressão violenta, não respeitou, podia esperar 2 minutos, 1 minuto,
né? Então, temos assim infelizmente, tá? Infelizmente, nós estamos num momento muito árduo com as pessoas idosas, uma falta de respeito continuado, né? Então, o que que a senhora tem a dizer assim, para nós estarmos fechando praticamente esse nosso trabalho aqui, né? Eu aprendi bastante com sinceridade, né? E passamos por todas as etapas, chegando até a etapa final, né? A senhora tem grupos de trabalho para pessoas idosas também, que eu não entendi? Teria também Sim. especificamente para pessoas idosas? Desde quando eu comecei a minha profissão, lá na área de educação física, eu sempre trabalhei com pessoas idosas, e eu vou te falar, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Principalmente quando a gente aprende a respeitar o tempo, a velocidade de cada um, porque vou levar para a parte da atividade física, né? Uma pessoa idosa, ela não pode se machucar, porque se ela se machucar, ela vai ficar numa cama. Uma pessoa mais nova, ela pode se machucar, ela vai ali, toma um remedinho, ela volta ao normal. A pessoa idosa, não. Então, já está aí para ensinar a gente a trabalhar a paciência, o respeito do tempo de cada um. E quando a gente abre espaço para trabalhar com a melhor idade, eu chamo de melhor idade. Com a melhor idade, a gente aprende muito com a experiência vivida de todos eles. E essa experiência nos ensina a despertar com mais sabedoria. Então, não é que a terceira idade é alguém incapaz. São os sábios desse mundo. A sabedoria verdadeira, a gente só alcança depois de um certo tempo de vida. Enquanto a gente é novo, a gente roda em volta do rabo. A gente apanha, aprende, apanha, aprende. Quando já tem mais experiência, já sabe o que pode acontecer. Então, a sabedoria está na melhor idade. Certo. Então, acho que a gente abordou tudo, inclusive, né, conhecendo toda a sua estrutura de trabalho, o que também é a possibilidade com as gestantes, e principalmente esse carinho, afeto e respeito pelas pessoas idosas, que poucas pessoas fazem divulgação dos seus trabalhos e não incluem o atendimento especial à pessoa idosa, né? Isso também é um alerta para quem trabalha, né, com as áreas de saúde, né, no campo humano, quando ela está fazendo divulgação do seu trabalho, inclua se também atende a pessoa idosa, porque é um grupo especial, né? E que dá muita, digamos assim, reforço, né, de imagem para um atendimento, né? Quer seja jurídico, quer seja de saúde, quer seja de embelezamento, né? Qualquer coisa assim semelhante sempre vai dar um status a mais, porque sabe respeitar esse povo, né? Que não é tão pouco, são muitos milhões e todos têm os seus saláriozinhos garantidos por mês das aposentadorias, enquanto outros mais jovens podem estar desempregados, né? Tá bom? Eu agradeço muito. A senhora sempre eu digo que é uma fonte de sabedoria na sua idade. Gosto muito de perceber isso, né? A senhora com tão pouca idade tem tanta forma de trazer a gente para a tona, né? Esse lado campo espiritual, campo energético. Está muito lindo o seu trabalho, viu? Parabéns. É muito jovem ainda. Vai ter muito sucesso cada vez mais, viu, querida? Obrigada por dar esse teu tempo para a gente também, né? E deixa aí para você fazer suas despedidas, sugerir alguns contatos seus, fique à vontade aí, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque é sempre uma experiência muito gratificante e poder trazer um pouquinho do que eu faço, ou seja uma dica para ter uma vida um pouco mais saudável. Eu acredito que essa é a minha missão, plantar uma sementinha de confiar que a vida pode ser mais leve. Eu tenho as minhas redes sociais, que lá eu falo um pouquinho do que eu faço, eu mostro para as pessoas uma forma melhor de olhar para a vida, de como se cuidar mesmo dentro do ambiente de casa, e ter uma vida mais saudável. Deixo aqui, eu não sei se você vai deixar embaixo no vídeo, mas eu posso dizer que o Instagram é Mentoria Bem-Estar. No YouTube também eu tenho um canal que lá ensina as pessoas a meditarem, a fazer esse exercício em casa, falo sobre despertar de consciência. Também se chama no canal do YouTube Mentoria Bem-Estar. E gratidão, Beth. Gratidão infinita. Eu posso para sempre estar a serviço de poder ajudar um pouco mais. Nós é que temos que agradecer, eu sei toda a sua agenda e correria, não é? Ficar esse tempo conosco, trazendo as informações, é uma forma de alertar as pessoas, né, para outras oportunidades que elas vão ter na vida. E acho muito legal, assim, porque também a senhora, com calma, explica para as pessoas onde elas estão errando com elas mesmas, porque prejudicar os outros é trazer prejuízo a si próprio, né?
não tá fazendo malefício para terceiro e sim para si mesmo, né? Está mostrando que é mau caráter, que é uma pessoa que não é confiável, uma pessoa de outras coisas, quando faz malefício para os outros, né? Então, eu lhe agradeço muito, tá? Eu acho que é sempre um aprendizado, eu aprendo muito com a senhora. Infelizmente, ainda não tive a condição, né, de participar de um grupo por questões, assim, pessoais mesmo, né? Mas ainda vou chegar lá, hein? Ainda vou num desses seus grupos de atendimento que só quando a senhora fala, meus olhinhos já brilham, né? Puxa, que coisa linda que a senhora tão moça conseguiu criar, mobilizar, né? Então, meus parabéns à senhora, à sua família toda que tem na sua pessoa, né? Essa expoente, é uma mulher que está na ponta, e criando, inovando, né? E são um valor muito grande para nós mulheres atualmente, pessoas como a senhora é. Tá? Meu agradecimento, eu espero que o grupo da ONU Mulheres tenham gostado de ver esse seu trabalho como mulher, né? E trabalhando, ajudando as outras também, trazendo essa potencialização de equilíbrio completo, né? Só a parte biológica, não, mas também a mental e espiritual. Isso é que é o exemplo que a senhora é para todas nós, tá? Minha gratidão, querida. Obrigada, viu? Então, pessoal, assim nós estamos terminando essa edição, né, na nossa TV Jornal da Mulher Brasileira. Né? Esperamos que vocês olhem depois os contatos também, tendo mais interesse, perguntem à professora e mentora Elaine Vieira. Nossa gratidão, até a próxima edição.